Olá, boa noite. Meu nome é Luna Campos. Olá, boa noite, me chamo Rian. Boa noite, meu nome é Rosinaldo Mendes. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Hoje vamos discutir um tema muito importante, né? Dentro do direito do consumidor e sustentabilidade, com foco em práticas abusivas como o greenwashing e a propaganda enganosa. E para isso contamos com a presença do advogado Rosinaldo Mendes, que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor, da OAB. Então, pessoal, primeiramente agradecer o convite de vocês. Meu nome é Rosinaldo Mendes, sou presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maranhão. Sou sócio proprietário do escritório Pinheiro e Mendes Advocacia Empresarial e também trabalho nessa área de sustentabilidade, onde presto consultoria para uma empresa na área portuária que trabalha com sustentabilidade e inovação. E é muito bom estar aqui com vocês hoje, que nós podemos tirar algumas dúvidas sobre o tema. Sim. Bom, para iniciarmos, doutor Rosinaldo, como o direito do consumidor se relaciona com a pauta da sustentabilidade? Bom, o direito do consumidor ele é extremamente importante dentro da pauta de sustentabilidade, principalmente porque o consumidor ele tanto influencia como ele é influenciado na cadeia de consumo. E observe bem, atualmente muitas empresas elas optam por fazer uma propaganda de sustentabilidade, trazendo produtos recicláveis, e isso influencia quando o consumidor, por exemplo, ele quer mostrar que ele trabalha com sustentabilidade, que ele apoia a sustentabilidade, então ele passa a utilizar produtos que não degradam o meio ambiente, que trabalham com reciclagem, e ele começa a influenciar o meio em que ele vive, inclusive para comunidades inteiras e até países, né? E o consumidor, ele influencia positivamente. Isso a gente vê na prática. Mas ele também pode ser influenciado quando ele é um consumidor que não se preocupa com o meio ambiente e, de repente, ele se vê no meio de uma propaganda onde o estímulo à preservação do meio ambiente naquela comunidade que ele vive é crucial. Um exemplo, os ribeirinhos. Imagina, você mora numa comunidade ribeirinha, é consumidor, e você joga suas garrafas PET no mangue, joga suas garrafas PET no rio, e aí você vê uma propaganda de uma empresa que preserva o meio ambiente, e aí você vai se conscientizar Sim. que você deve contribuir com o consumo sustentável. Meio ambiente e consumidor estão intrinsecamente relacionados. Bem. Professor, doutor, e quais são os principais dispositivos legais que protegem o consumidor em caso de propaganda enganosa ou abusiva no Brasil? Bom, o Código do Consumidor, no artigo 37 e no 39, eles tratam de propaganda enganosa e propaganda abusiva. Existe uma diferenciação nas duas propagandas, porque a propaganda enganosa, ela vai levar o consumidor a um erro daquilo que está sendo oferecido, e o consumidor vai consumir um produto de forma, digamos assim, que não está protegido. Um exemplo, você pode estar consumindo um leite que ele não está com as informações adequadas para consumo, e você pode ser levado a adquirir uma doença ou uma alergia, um exemplo. Ou quando a propaganda é enganosa, que ela promete, por exemplo, uma quantidade ou uma qualidade de um produto, e na verdade aquele produto não oferece a qualidade e a quantidade que diz ali. Já a propaganda abusiva, ela se relaciona com a questão da segurança da pessoa, com a questão da qualidade, da quantidade em relação ao gênero, à etnia, à raça. Ela traz medo e insegurança, ela é discriminatória, e tudo isso é abusiva. A enganosa, por exemplo, é muito fácil da gente detectar. Você tem uma promoção de uma roupa e, na verdade, tem uma arara onde, assim, roupas em promoção. Aí diminui o tamanho da letra, assim, a partir de R$50. Sim, costuma acontecer. Aí você encontra só uma peça que não serve para nada com R$50. O restante tudo é mais caro, né? Então, isso é uma propaganda enganosa. A outra propaganda enganosa é quando oferece um único produto e aí, de repente, você tem uma limitação de estoque. Então, é propaganda enganosa. Extremamente verdade. Bom, e o greenwashing tem ganhado bastante notoriedade, né? A gente vê falar sobre. A gente gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse termo.
O porquê dele. Isso. Olha só, ele se relaciona com o seguinte, o greenwash, ele é o exagero do marketing quando as empresas querem lucrar com isso sem, na verdade, praticar sustentabilidade, né? Então, por exemplo, a maioria das empresas que trabalham com sustentabilidade, elas começam a utilizar realmente produtos sustentáveis, mas elas também têm práticas sustentáveis. E o que é o greenwash? É quando as empresas promovem essa prática sustentável para atrair clientes, quando na verdade ela produz degradação do meio ambiente, ela não respeita o meio ambiente, mas ela está, entre aspas, demonstrando que é sustentável. É uma forma de atrair clientes, porque olha só, hoje o consumidor ele se sensibiliza com práticas que atraem o consumidor para a preservação do meio ambiente, para um consumo consciente, para a questão da vida, né, da própria vida, proteção dos animais, fauna e a flora, e isso atrai o consumidor. Só que a empresa ela precisa estar alinhada. Aquilo que ela faz a propaganda, ela pratica. Quando ela não pratica e ela faz a propaganda, ela atrai o cliente, mas ela não pratica. Então o avanço do greenwash é para além da propaganda, para angariar clientes, mas na verdade a empresa ela está exagerando na prática sustentável porque ela não pratica. Mas ela adquire, faz o cliente vir até ela. Sim. Certo. Do ponto de vista jurídico, como o greenwash pode ser enquadrado? É apenas no caso de propaganda enganosa ou tem algo mais, essas coisas? Ele pode ser enquadrado como crime, porque veja só, o Código do Consumidor ele garante ao consumidor que a informação seja clara e precisa. E mais ainda, o consumidor não pode ser enganado na sua essência, e as empresas elas precisam fazer uma propaganda que leve ao consumidor a consumir um produto que não esteja vinculado a nenhuma prática criminal. O exemplo disso é uma empresa que desmata e diz que vende produtos sustentáveis. Ele comete crime e aqueles produtos são frutos de crimes. Sim. Tá? Então a gente tem que ficar... Como é que vai ser enquadrado? Se você detectar que a empresa que pratica esse greenwash, ela não corresponde com as práticas ambientais, denuncie. Tem um Ministério Público do Meio Ambiente, você pode denunciar. Você pode fazer ação coletiva na justiça. A própria OAB, por exemplo, pode ajuizar uma ação civil pública contra essas empresas criminosas. Bom, quanto à responsabilização das empresas, quais são as sanções possíveis? Sim, muito boa pergunta. As empresas elas podem sofrer várias sanções. Exemplo, o Ministério Público ele pode entrar com um inquérito inicialmente investigatório. O próprio Ministério Público, inicialmente, se ele detectar que a empresa está cometendo crime contra o meio ambiente, ele pode fechar a empresa, interditar a empresa por causa daquela prática. Se o Ministério Público fizer um inquérito e encaminhar para a Justiça pode condenar essa empresa em danos morais coletivos, que o valor varia de acordo com o potencial do dano causado, e essa empresa ela pode ser fechada decorrente desses crimes. Por quê? Porque no Brasil nós temos o princípio da livre iniciativa do artigo 170 da Constituição Federal, que permite qualquer um empreender de forma livre dentro dos preceitos legais. Se você cometer um crime, a sua empresa está fadada ao fechamento e, inclusive, com multas e sanções, que pode se estender, inclusive, aos sócios. Certo, professor. Professor, e vendo um caminho para o futuro, assim, quais seriam os caminhos para um consumo mais consciente e uma regulação mais eficiente dessas práticas? Olha, o equilíbrio do consumo consciente e sustentável, ele passa primeiramente pelo excesso de consumo. Por exemplo, você geralmente passa por um shopping, por uma vitrine e você não está precisando de um produto, mas você compra. Sim. Ali você está contribuindo para uma prática que pode atingir o meio ambiente. Exemplo, calçados que levam couro animal. Exemplo de calçados que levam madeira no salto. Então, quando você tem um consumo consciente, você só consome aquilo que é necessário para o seu bem-estar do dia a dia. Quando você tem um consumo excessivo, compulsivo, você acaba contribuindo para uma degradação do meio ambiente. Nós temos exemplos de países, por exemplo, Estados Unidos, que o consumo excessivo levou várias pessoas a se tornarem acumuladores e
precisarem de tratamentos psicológicos e muitos deles graves. Aqui no Brasil, nós temos pessoas que já levam para outro lado. Nós temos pessoas super endividadas. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil são super endividadas por causa de consumo do cartão de crédito, do cheque especial, e o cartão de crédito é um dos maiores vilões do consumo, tá? E aí muita gente diz assim, mas é necessário a economia girar. Sim, mas o consumidor, ele só deve comprar aquilo que faz necessário para o seu dia a dia. Se eu quero trabalhar com computador, eu compro um notebook. Se eu preciso de um celular, eu compro um celular. Mas não faz sentido, por exemplo, eu ter... Isso, a gente tem vários exemplos. Pessoas que têm 10 mudas de roupas que já foram compradas há quase um ano e ainda não tiraram nem a etiqueta. Está lá no guarda-roupa e não conseguiram nem usar. Pessoas que se orgulham de abrir seu guarda-roupa ali, seu closet, e mostrar 200 pares de sapato. Isso já não é mais um consumo consciente. Isso já é uma... o dinheiro é meu, eu compro o que quiser? Tudo bem. Mas você não está contribuindo com o meio ambiente, porque aqueles calçados, aquelas roupas foram produzidas a partir de algo que degrada o meio ambiente. Você quer ver uma coisa? Todas as empresas de tinturaria de roupas ou de fabricação de roupas, elas precisam de uma licença ambiental para operar, porque a tintura da roupa degrada o meio ambiente se ela for descartada dentro de um rio. Um matador industrial que mata um animal para alimentos, ele precisa mandar os produtos para serem processados numa indústria animal, porque não podem ser jogados no meio ambiente. E quando você desmata para produzir bens, o consumidor está comprando, ele não sabe de onde veio, mas houve um desmatamento. Quando você degrada um rio para produzir um bem, a exemplo, tem muita gente que compra bolsa com pele de jacaré. O meio ambiente já foi prejudicado lá atrás. Um animal foi morto para produzir uma bolsa. Então, vejam só, você está consumindo aqui, mas o produto veio de um lugar que degrada o meio ambiente. Isso. Você acredita que o consumidor brasileiro está mais atento a essas questões de sustentabilidade e responsabilidade corporativa? A resposta simples e direta é que não. Infelizmente. Infelizmente. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, né? Bom, doutor, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos valiosos. Você contribuiu muito, né? Acompanhou nós até aqui, né? Agradecemos pela audiência. Não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, que a gente vai postar tudo sobre essa entrevista, passo a passo. E é isso aí. No @tudoverde, não podemos esquecer, né? @ do Instagram. É muito bom, eu parabenizo vocês pela iniciativa. E lembrando, pessoal, o consumo e a sustentabilidade, eles andam juntos. Sim. Não tem como a gente separá-los. O Código do Consumidor trata disso, tá? E mais ainda, parabéns pela iniciativa de tratar de sustentabilidade. Por quê? Porque o Brasil ainda é um dos maiores berços de insumos para o mundo. Nós exportamos a maior parte do que o mundo consome. E isso pode avançar, mas nós podemos pagar um preço muito alto, que é não ter mais as florestas que os Estados Unidos não têm mais, que é não ter os rios que alguns países não têm mais, e que não ter recursos naturais que outros países não têm mais. Então, por isso, nós devemos abrir um olho, começar a valorizar o que nós temos de melhor, que são nossas riquezas naturais, mas, ao mesmo tempo, nós temos um mercado de consumo interno que esse consumo tem que ser consciente. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado.